Olá, amigos, muito bem-vindos. Agradecemos a presença de todos. É um prazer estar com vocês aqui nesta palestra dentro do nosso evento Sakata iField. Sakata iField é uma inovação da Sakata em relação à resposta da pandemia. Como vocês sabem, nós temos o nosso famoso evento, que é o Sakata Field Day, e nós recebemos nesse evento mais de 2.500 pessoas. Infelizmente, neste momento difícil que a gente atravessa, não foi possível, por uma questão de segurança nossa e de vocês. Então, nós inovamos, nós trouxemos o Sakata Field Day para dentro do seu computador, para dentro do seu tablet, para dentro do seu celular. E demos esse lindo nome de Sakata iField. Com isso, a gente espera chegar até a casa de vocês, no conforto e na segurança. E como parte do evento, nós preparamos uma série de palestras, de entrevistas, para trazer informação de mercado, informações de produto. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, com o Marcelo Pacotti. O Marcelo, antes de tudo, é um grande amigo. E, Marcelo, já de cara agradeço bastante a sua disponibilidade de estar com a gente. O Marcelo, ele é administrador de empresas, está há 26 anos na estrada, então tem muita experiência, né? Se preparou muito bem, fez MBA em Gestão Empresarial pela FGV de São Paulo, ele fez MBA em Agronegócios pela Exalc USP, e há 8 anos ele está como diretor executivo da ABCZEM. ABCZEM, o que será a ABCZEM? Vamos saber daqui a pouquinho, né? Então, hoje nós vamos falar com o Marcelo sobre um ponto importantíssimo, todo mundo quer saber. Como é que está esse negócio do mercado de hortaliça? Como é que foi 2020? O que a gente pode esperar para 2021? Tá legal? Vai piorar? Vai melhorar? Nós vamos saber tudo sobre isso com o Marcelo. Ele vai nos contar como é que vai acontecer. Então, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente. E eu já começo te perguntando, o que é a BCZEM? Qual é o papel? O que ela faz? Conta um pouquinho para a gente. Ô, Paulo, olá, muito obrigado. Agradeço ao convite da Sakata em participar do iField, uma inovação no segmento de hortaliças. E para mim, estar aqui representando a ABCZ é sempre um sinal de muito prestígio e uma grande oportunidade também. Bom, Paulo, a ABCZ é a Associação Brasileira do Comércio de Sementes Mudas, muito tradicional no setor, já existe há 50 anos. Representamos aí toda a indústria de sementes e os produtores de mudas de hortaliças e flores de todo o Brasil, uma associação nacional. E a BCZ tem um papel muito importante, focado na área regulatória, né, que são todas as regras que tanto a indústria de sementes quanto os produtores têm que seguir para poder realizar tanto a produção de sementes quanto a produção de mudas. Então, o nosso trabalho ele é muito relacionado com o Ministério da Agricultura, com a Anvisa, com o IBAMA, sempre discutindo, né, as regulações que esse negócio está envolvido, tentando, lógico, a BCZ sempre buscando flexibilizar as normas, desburocratizar e trazer a realidade do dia a dia para as normativas. Além disso, Paulo, desse papel regulatório que a BCZ lá executa, a gente trabalha muito com a difusão do conhecimento, né? Realizando cursos, eventos, assim como encontros de veristas, onde já fizemos mais de 15 edições, Seminário Nacional de Folhosas e Tomate de Mesa, alguns workshops também com o Ministério da Agricultura e até a Embrapa. Então, nosso papel como entidade de classe é levar, né, o conhecimento para a ponta, para que tanto a indústria de sementes quanto o produtor rural possa realizar suas atividades com qualidade e com respaldo também da legalidade operacional. Boa, bacana. Então, assim, o produtor agora já sabe o que é a BCZEM e já sabe que a BCZEM existe para facilitar a vida dele, né? Para que a semente chegue na mão dele com qualidade, para que ele consiga fazer esse trabalho todo. E aí, Marcelo, me fala uma coisa, quem são os associados da BCZEM? Rapidamente assim, que tipo são empresas, são pessoas, como é que é isso? Paulo, geralmente são as empresas, né? Então, temos a maioria da indústria de flores, né? As sementeiras, e também a de semente de hortaliças, naturalmente. Temos também muitos produtores de flores e hortaliças, empresas também ligadas ao comércio internacional, né? De importação e exportação, que fazem parte desse negócio. E também temos hoje a oportunidade da parte dos associados parceiros, né? Aqueles que estão ali se identifiquem com o setor, que queiram participar das atividades da BCZ também estão retratados no nosso estatuto, né? Numa outra formatação, mas também dentro da cadeia produtiva. Então, a gente entende que é importante ter todos esses parceiros, esses colegas
a indústria de estufas, substratos, todas as empresas, né, que fazem parte do business estarem inseridas também da BCZ. Legal. Marcelo, deixa eu perguntar uma outra coisa. Entre os nossos clientes, né, aqueles que usam as sementes Sakata, a gente tem bastante viverista. Aí, eu sou um viverista, eu posso me associar à BCZ? E qual é a vantagem de eu me associar à BCZ? Paulo, pode e deve. Eu vou falar uma coisa muito importante, né, que está acontecendo, inclusive, nesse momento. Nós estamos discutindo a revisão da Instrução Normativa número 24, que é relacionada à produção de mudas. Então, assim, a participação da BCZ é fundamental, e principalmente do viverista, no auxílio da BCZ, com as informações que ele tem no seu dia a dia, né, para a gente retratar nas normativas. Porque, às vezes, a norma é escrita à distância, e sem a participação do principal ator, que é o viverista, ela pode trazer algum risco depois na execução, né, e até expor algum tipo de vulnerabilidade, de fiscalização, algo que realmente foi escrito, que não pode ser cumprido, porque não teve a participação efetiva do setor. Então, assim, um papel, acho que fundamental da BCZEM é trazer a realidade do campo para as normas, né? Então, o viverista, o produtor rural, ele é fundamental nesse momento para a gente escrever essas normas com toda a qualidade possível e também com toda a aplicabilidade. Então, a gente tem que escrever algo que seja dentro da realidade. Então, a participação do viverista, do produtor rural, é fundamental e será muito bem-vindo na BCZEM. Muito bom, bacana. Bom, legal. Agora nós já sabemos o que é BCZEM. E aí a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo quer saber, Marcelo, como é que foi esse mercado de hortaliças, né? Em 2020, a pandemia pegou todo mundo, um ano maluco, a gente tendo que se reinventar, mudar um monte de coisa. Como é que foi o segmento de hortaliça em 2020? Conta um pouquinho pra gente. Claro, Paulo, foi o ano 2020 um ano muito desafiador. Não mudou ainda, né? 2021. No começo da pandemia, né? Todo mundo entendendo o que estava acontecendo, né? A gente muito preocupado com que os negócios continuassem abertos, que as sementes, né, que os produtos ligados à produção pudessem chegar ao agricultor. Então, no primeiro momento, a gente queria entender se a gente poderia operar normalmente, né? Então, um dos decretos do presidente foi nesse sentido, né, das atividades que eram preponderantes, e depois, com um contato muito efetivo com a Ministra da Agricultura, né, o Ministério acabou editando uma norma, também colocando as atividades essenciais e a nossa atividade inserida, né, o agronegócio de uma maneira geral. No primeiro momento, falando um pouquinho, né, do impacto de mercado, né, as culturas que tinham assim um tempo menor de prateleira, que eram mais perecíveis, sofreram muito, né, principalmente as folhosas, porque não tinha o escoamento ainda naquele momento, né, então, assim, os pequenos produtores principalmente sofreram muito, porque não sabiam como escoar o seu produto, como ia chegar à ponta, né, então teve essa diminuição, né, essa retração da venda no primeiro momento. Produtos com mais tempo de prateleira, né? Uma cenoura, uma beterraba, produtos que têm mais resistência, acabaram tendo um pouquinho mais de preferência, né? Mas ao longo do ano, as folhosas foram recuperando espaço, né? Naturalmente, em geral, houve uma queda diária, né? Mas a coisa boa também é que teve uma melhoria do preço para o agricultor. Então, apesar da redução que a gente teve diária, teve uma compensação financeira, né? E a gente entende que também algumas mudanças ocorreram nesse meio tempo, né? Principalmente novos modelos de negócio, né? Como venda direta, drive-thru, aplicativos, parcerias e muita divulgação. Então, os produtores, né, e toda a cadeia produtiva, né, e de distribuição também teve que se reinventar. E o próprio consumidor também foi percebendo o valor, né, da importância de se nutrir bem, né, de aumentar a sua imunidade. Então, acho que até os próprios supermercados tiveram um aumento da venda de FLVs no ano de 2020, né? Acho que esse tipo de cultura é muito importante para o setor, porque ela veio para ficar, né? Acho que cada vez mais, falando um pouquinho da indústria de sementes, vem trazendo produtos, né, com alto valor agregado, com produtividade, com resistência a pragas e doenças, né, e principalmente com condições boas para a semeadora para o produtor. Então, acho que nós estamos falando um pouco da indústria, também estamos fazendo a nossa parte, né, Paulinho, de procurar trazer sempre produtos de qualidade de primeira linha para o produtor rural. Tá? Então, assim, pelo que está me contando, a gente pode concluir que, diferente de outros segmentos, outros setores aí da economia, né? Todos nós temos, de alguma maneira,
conhecimento próprio, porque temos familiares, amigos, e também a gente lê bastante aí no noticiário, né? O quanto tem sido difícil o segmento, como foi difícil em 2020 o segmento, por exemplo, de turismo, né? De lazer, sofreram muito com isso, né? Mesmo serviços, muita gente perdeu emprego, muita gente, infelizmente, ficou numa situação bastante difícil. O segmento de hortaliças, você acha que então não teve impacto? Foi um ano normal, apesar assim, como você comentou, num primeiro momento, uma ruptura, né? Você falou principalmente quando você tem as cadeias longas, né? Então, aquele produtor de hortaliça pequeno, de alface, que entrega para um atravessador, que vende para um grande mercado, que revende para pequenos mercados. Esse você fala que sofreu no comecinho, mas depois a coisa normalizou. Então, assim, balanço final de 2020, você acha que foi um ano, podemos dizer assim, normal? Paulo, eu entendo que foi um ano desafiador, né? Foi um ano de reinvenção para todo o mercado. Todo mundo teve que aprender a operar diferente, né? Se reinventar, principalmente o produtor de pequena escala ainda, né? Que está se desenvolvendo. Mas a tendência, né? Que pelo menos nós percebemos, vamos apurar ainda os resultados ainda de uma maneira mais efetiva durante esse ano, mas a tendência é que ele foi estável, né? A gente não teve uma mudança muito brusca, né? Mas foi um ano estável para o segmento de sementes e principalmente para o agricultor. Então a gente entende que teve uma tendência de estabilidade no ano de 2020. Interessante. Porque, né, Marcelo, à primeira vista, o que a gente pensa? Bom, toda a parte de restaurante Aquilo, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Restaurante Aquilo, né? Os restaurantes Aquilo, eles têm um buffet de saladas, geralmente são muito bonitos, né? Com Uhum. grande diversificação, aquela variedade de cor, de sabor, né? E principalmente, então geralmente a gente é estimulado a comer muita hortaliça quando vai a esses restaurantes Aquilo. Primeiro que é Uhum. bonito, é saudável, é gostoso e é barato, porque Sim, não claro. pesa muito, né? Então você faz um prato bem generoso de hortaliça, de entrada, depois você pega uma proteína e tal e pronto. Restaurantes aquilo, fechados, né? Então a primeira impressão é de que, cara, nós vamos cair consumo, porque agora nós não temos mais essa oferta, né? As escolas fechadas, toda a rede hoteleira fechado. Então, assim, o consumo, basicamente, ele se resume ao consumo doméstico. Então, assim, na sua avaliação, na avaliação da associação, houve essa migração de maneira muito clara. As pessoas deixaram, não podem consumir fora, mas elas trouxeram o hábito alimentar para dentro de casa. Exatamente, Paulinho. Acho que é complementar com a explicação com relação à pergunta anterior, né? É, A gente teve uma mudança de canais de distribuição, na verdade, né? Ou dizer assim, um aumento, né? Da parcela para outros canais que já existiam, mas era uma participação menor, né? Principalmente na supermercados da vizinhança, onde as pessoas moram. Como você comentou, né? O aumento do consumo em casa, é, mais refeições sendo preparadas pela família, né? uhum, O aumento de cardápios mais simples, mas também muito nutritivos. E também não poder deixar de falar, né, Paulinho, dos aplicativos do aumento dos serviços de delivery, né? Isso é aí foi verdade. determinante para poder fazer com que com esse fluxo alterado, que os produtos que eram disponíveis nos restaurantes e escolas chegassem às casas das pessoas, né? Uhum. Então, se a gente puder resumir de uma maneira muito superficial, até generalista, a gente entende que saiu em vez das pessoas irem até a comida foi até as pessoas, né? Em função Aham. dessa praticidade, essa nova logística que foi implementada no ano 2020. Interessante, é. Eu vejo isso aqui realmente, cara. Eu moro em Bragança Paulista, uma cidade do interior, e isso que você está dizendo eu comprovo na prática, né? Porque hoje a gente tem uma oferta interessante entregue a domicílio. Então, alguns pequenos produtores se organizaram e a gente hoje, assim, não precisa nem ter aplicativo, é WhatsApp. Você tem o WhatsApp do produtor, né? Então, tem um produtor aqui na região, né, de cogumelos, e manda o WhatsApp para ele, ele passa, entrega aqui, e é interessante, fresco,
excelente qualidade e é um preço muito interessante, né? Às vezes mais barato do que o preço que eu pagava antes no supermercado, né? Porque você reduz a cadeia, né? Então tem menos agentes nessa cadeia e isso facilita, né? Então essa questão de você reinventar a maneira de comercialização é interessante, principalmente para os pequenos produtores, né? Que podem fazer a sua comercialização, escoamento da sua produção ali na sua região, através criando uma rede de WhatsApp, né, e começando e rapidamente viabilizando o negócio. Então, eu diria assim, né, Marcelo, é a democratização do consumo e distribuição de hortaliças, né? Realmente mudança de paradigma, né? Perfeito, Paulinho, é isso mesmo. E eu acho também uma redefinição de papéis do produtor também, né? Que ele é produtor, mas na verdade ele é um empresário rural. É Então, verdade. como empresário, ele tem que buscar alternativas para que seu produto chegue à ponta, né? Com qualidade, com preço competitivo, né? Que ele tenha lucratividade, não vender por vender, mas ele vive daquela atividade. Então, ele tem que seguir os 4Ps, né, do marketing, né? Que é o preço, praça, produto e promoção, que são fundamentais para ele poder ter Aham. sustentabilidade ao longo da vida, né? Eu acho que é importante ter um negócio saudável, né, Paulinho? Assim como as hortaliças são saudáveis, e também o negócio dele precisa ser saudável. Então é importante ele atentar hoje para esses novos tipos de modelo de negócio, né? Que não é mais não é um luxo, né? É uma necessidade, na verdade, para se manter, né, ativo e trabalhando aí e podendo ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida, né, Paulinho? Legal, beleza. Bom, boa notícia, né? Então, 2020 não foi tão ruim quanto nós pintamos lá no início, né, da pandemia, lá em março, abril, né? Nós acabamos concluindo o ano aí de uma maneira, diria, boa quando comparado aos outros segmentos. Eu diria muito boa quando comparado aos outros segmentos, né? Se nós conseguimos manter o padrão aí, os níveis de movimentação, eu diria que tá muito bom, né? A gente pode se considerar privilegiado nesse sentido. Beleza, então vamos virar a página, Marcelo, e agora vamos para 2021. Bem-vindo a 2021, Vamos lá. né? Com os mesmos problemas de 2020, né? Infelizmente, né, gente, nós estamos ainda aí vivenciando a pandemia, estamos num momento de. Alguns dizem que é a segunda onda, outros dizem que é a mesma, não importa o nome, importa que nós estamos com problema, né? Sentimos bastante e nos solidarizamos com aqueles que realmente estão sofrendo com isso, né? As perdas e tudo, e é um ano difícil, começou difícil, perspectiva de vacina, imunização, mas hoje muito nebuloso, não sabemos quando nós vamos realmente voltar a um padrão anterior de normalidade, né? Então, Marcelo, conta um pouquinho para a gente, dentro dessa situação 2021, como começou? Como que a associação está vendo esse mercado? Quais são as perspectivas do mercado de hortaliças para 2021, na sua opinião? Não, obrigado pela pergunta, Paulinho. Eu acho excelente questionamento. Eu acho que é bom a gente também falar um pouquinho do histórico, né, do setor de hortaliças no Brasil, que acho que a palavra que define é resiliência, né? Nós pegarmos aí nos últimos 10 anos, passamos crise política, crise econômica, crise hídrica, greve dos caminhoneiros, o coronavírus, né, que chegou, e também todos os problemas climáticos que o produtor rural já lida, né, naturalmente. Então, assim, primeiramente mostrar que é um segmento forte, né, um segmento resiliente, que, por incrível que pareça, ele nesses momentos, ele mantém uma estabilidade. Ele pode ter alguns momentos de oscilação, mas ele mantém estabilidade. Naturalmente, né, algumas medidas são importantes quando a gente fala principalmente do setor de hortaliças, que é o poder aquisitivo, né? Acho que mantendo aí o poder aquisitivo da grande maioria das pessoas, entendemos que o mercado ele vai seguir normalmente no ano de 2021, né? Como você colocou, o cenário hoje é muito mais favorável quando iniciamos o ano de 2020. A vacina está por aí, né? Nós conhecemos hoje também o coronavírus, né? Antes, no começo, não tínhamos esse tipo de informação. A cadeia logística ela está funcionando normalmente, né?
o produtor rural ele já aprendeu a lidar com essa situação também, que ele teve que se reinventar, procurar novos canais de distribuição, melhorar o produto dele, fazer bastante marketing também, tem que aparecer. Não adianta só ter uma fazenda bonita e ninguém saber que lá tem um tomate bonito, tem uma alface, tem uma cebola, tem um brócolis, né, ali presente. Então, a indústria, naturalmente, ela tem o seu planejamento. Naturalmente, trabalhamos com todas as hipóteses possíveis, mas estamos otimistas que vai ser um ano normal para 2021. Tem uma questão, Marcelo, que eu queria levantar assim. Quando a gente ouve você falando, né, conclusões que a gente vai tirando assim. Bom, 2020 teve a pandemia e isso não afetou o segmento de maneira drástica, porque as pessoas, elas, inclusive, até entenderam que é importante uma boa alimentação para buscar uma melhoria aí do sistema imunológico, e a hortaliça tem um papel fundamental, né? Muitos agentes antioxidantes, as vitaminas, os anti-inflamatórios. Então, a hortaliça, ela é um alimento nobre que nos ajuda muito, além de todo o sabor, nos ajuda também na questão da saúde. Ótimo. Então, se 2021 a pandemia continua, a preocupação continua, nós já sentimos que o mercado não é afetado por isso, a gente espera que seja um ano normal. Até aí nós entendemos, Marcelo. Só que uma coisa que a gente não entendeu, e aí eu queria ouvir de você também, preocupações. Bom, em 2020, a gente teve a economia refreando, nós tivemos o governo com aquelas ajudas financeiras, as famílias mais necessitadas, né? Então, de uma maneira ou de outra, teve esse dinheiro circulou na economia, mas 2021, pelo que nós estamos ouvindo, vai ser um ano mais complicado do ponto de vista econômico, né? Porque a perda de emprego continua, né? Muitas empresas fechando, ou muitos pequenos negócios fechando também. Nós tivemos aí recentemente a má notícia da Ford, né? Deixando o Brasil. E o governo já anunciou que terminou essa ajuda, né? A assistência que ele estava dando não se repetirá em 2021. Então, assim, do ponto de vista econômico, o cenário parece um pouco mais escuro do que estava em 20. E aí a pergunta é a seguinte, Marcelo: então, redução de poder aquisitivo significa redução de consumo. Essa redução de consumo, na sua opinião, não irá afetar o segmento hortaliças? Olha, a gente tem que pensar quando a gente está falando produtor rural também, né, como negócio, né? Então, às vezes, quando a gente tem uma redução de consumo, às vezes você vai ter uma redução de área também, né? Que pode ocorrer. Não vamos caracterizar, porque é muito difícil você fazer algum tipo de prognóstico, porque quando a gente fala de agronegócio, nós temos vários riscos envolvidos nesse segmento, né? Tanto de financiamento, de climáticos, de outras naturezas também. Mas a gente vê como oportunidade, como você tem menos produtos sendo vendidos no mercado, o preço ele é valorizado, né? Então, falando como negócio, essa é a oportunidade. E uma grande diferença também, no meu ponto de vista, é que hoje nós sabemos que nós estamos numa pandemia, comparados ao ano passado, né? No ano passado, a pandemia ela surgiu de um momento para o outro. Então, nós já começamos 2021, sabemos que temos uma pandemia, sabemos que temos que rever os nossos negócios, né? Sabemos que temos que investir em divulgação, os produtos, naturalmente, cada vez mais com mais qualidade, né? Com embalagens diferenciadas, com um formato que atenda ao cliente final. Eu acho que muitas campanhas também ao longo do tempo, né, que em 2020 ocorreram, como alimentação mais salada, dentre outras que foram muito interessantes, ajudaram a aumentar a percepção da população em geral com relação à saúde, né? E hoje a saúde, o pessoal não pensa muito em não investir em saúde, né? Hoje você consumir hortaliças, você está cuidando da sua saúde, né? Quando a gente fala de planos de saúde são muito caros, né? Os medicamentos em geral nas farmácias. Então, essa compensação vem também pela essa reeducação das pessoas em comer melhor. Então, eu acredito que, assim, apesar de, por exemplo, não termos um cenário tão claro com relação aos auxílios econômicos, né, que o governo vem explorando, mas também temos a perspectiva da vacina que está chegando também nesse primeiro semestre, né? Então,
Já está se falando da iniciativa privada poder importar também as vacinas nas empresas, né, e distribuir para os seus funcionários. Eu acho que o negócio é muito dinâmico, né? Então, é muito importante a gente também ter em vista que a gente sempre superou qualquer tipo de crise no agronegócio, né? Se a gente fosse ficar com medo, o agricultor não acordava todo dia de manhã para poder lá fazer a sua roça, ficar lá o dia todo trabalhando, a semana inteira, o mês inteiro, né? Torcendo às vezes para chover, né? Para poder ter uma boa colheita e ter um bom preço lá na frente. Então, acho que é a natureza do produtor rural e do agronegócio a gente ser resiliente, né? Não temos que nos conformar com isso, naturalmente, né? Gostamos sempre de ter um cenário mais favorável, mais claro, mais previsível, mas temos que encarar essa situação com toda a seriedade que ela merece, mas sem perder a esperança e sempre trabalhando muito duro. Essa é a percepção que eu tenho de mercado. Não, legal, legal. Eu gostei disso. Então, boa. Então, assim, o produtor ele não é Nutella, né? Ele é raiz, certo? É, Certamente, tenho dúvida disso. ou seja, é aquele que interessante. Planta não sabe se vai colher porque ele faz tudo que ele pode, está no seu controle para conseguir chegar ao final com sucesso. Mas tem N fatores que não são controláveis, né? Então é o Sem dúvida. granizo, é a praga, é a chuva, é o sol. Depois que ele colheu o mercado, ou seja, ele está acostumado, ele é com emoção, né, o trabalho dele, né? Totalmente com emoção, né, Paulinho? Às vezes É, ainda tem aqueles revés, as tentativas, né? Como nós tivemos aí no começo do ano, com relação ao ICMS, né? Uma preocupação aham, muito grande que a gente teve aqui no estado de São Paulo, da BCZ atuar fortemente em coibir esse tipo de aumento, que sabe que o impacto que vai ter para o produtor rural, né? Para a população em geral. Então, assim, por isso que o papel da BCZ é muito importante nesse sentido, né? Às vezes ele é intangível no curto prazo, né? O que a uhum, BCZ faz, né? Qual que é o papel dela? Mas quando você vê uma norma escrita com qualidade, quando você vê uma decisão que é tomada pelo governo, que ela vai de encontro ao interesse do setor produtivo, aí nós aparecemos com toda a qualidade e com toda a visibilidade necessária. Então, assim, uhum. é importante a gente sempre colocar, né, a importância que o agricultor tem para o Brasil, né? Sempre trabalhou sob risco a vida inteira, né? Sempre na expectativa de ter um ótimo resultado, uma ótima colheita, uma ótima safra, né? E dizer que a BCZ está aqui para suportá-lo, para ajudá-lo, e estamos de portas abertas para recebê-lo, para tentar diminuir ao máximo essas dores que acabam ocorrendo durante o ano, né? E também, às vezes, essa falta de perspectiva, porque às vezes é uma questão de visão de negócio, né? Às vezes, quando você muda aí a perspectiva, você pode enxergar oportunidades e também ter uma boa colheita, literalmente, lá na frente. Legal. Para gente fazer um resumão, então, aqui, para 21, para a gente ir fechando. Bom, beleza, nós falamos que desafios, né? É um ano que com a pandemia continua, o distanciamento social continua, a, a questão do poder aquisitivo tem uma tendência a cair, né? Então nós que vendemos hortaliças, vamos ter que brigar um pouquinho mais, né? Dar Uhum. cotovelada nos outros segmentos aí, né? Nos que vende produto ultraprocessado, nos que vende os industrializados, né? Para brigar pelo aquele dinheirinho do consumidor, né? O que que eu faço, né? Compro uma garrafa refrigerante, né? Ou eu vou ali comprar uma beterraba, uma cenoura e fazer um suco, né? Uma fruta, né? Uhum. Então, nós vamos ter que brigar ali. Tá, então essa é a nossa dificuldade. E preço, você comentou interessante, o preço nós vamos ter que olhar muito bem, porque eu acho que o preço mais alto vai ter dificuldade de vender, né? Nós vamos fazer conta, então tem que aumentar muito a eficiência, né, Marcelo? Você comentou Sem isso dúvida, muito bem, sem né? dúvida. Acho que a eficiência de processo, evitar desperdício, aproveitar ao máximo para tentar racionalizar bem o custo para poder chegar lá na frente com um preço que também seja atrativo, né? Tem que juntar duas coisas, qualidade e preço aí, né, Marcelo? Acho que isso vai ter que ser feito, né? Agora sim, vamos lá. Dá uma dica de ouro para nós aí. Oportunidades, né? Então, dentro desse cenário, sempre é assim. Quando tem crise, também tem muita oportunidade, né? Muda o paradigma, muda a regra do jogo, e aí a chance de a gente inventar algumas coisas, né? Uhum. Você falou como oportunidade, eu achei interessante que você aprofundasse um pouquinho essa questão da conscientização do consumidor em relação aos benefícios do consumo de hortaliça, né?
Você falou numa campanha aí que é alimentação mais salada, passou rapidinho por ela. Conta um pouquinho da campanha e conta um pouquinho como que nós, produtores, nós que estamos aí nesse negócio, como é que a gente pode se beneficiar dessas oportunidades? Paulinho, a campanha Alimentação Mais Saudável a gente vê como uma grande oportunidade para todos os produtores, todas as empresas que estejam voltadas para oferecer alimentos de qualidade ou estejam nessa cadeia, né, de produção. Ela é custo zero, né? A BCZ ela idealizou essa campanha, não foi no momento de pandemia, na verdade foi em 2018, né? Ela ganhou um pouco mais de força, mais de tração no ano de 2020, né? Muitas associações de classe. Aí uma dica importante, vou dar dica de ouro, né? Acho que estava vinculada a uma associação de classe que realmente represente o agricultor da maneira como ele merece, né? Que esteja alinhada com os valores e que esse agricultor tenha. Mas voltando para a campanha, ela vem no sentido de mostrar a importância da alimentação de qualidade, de mostrar a importância de como comer bem, dos resultados, né, dos benefícios de ter uma boa refeição, uma boa dieta, né? Reduzir problemas de saúde, você desafoga também, de uma maneira geral, o SUS, né? A parte de saúde pública no Brasil. Então, a campanha de alimentação mais saudável é gratuita, a gente criou uma logomarca para isso, né? Onde a empresa ela mandando lá a sua marca para a gente associa algumas peças publicitárias que foram criadas de forma gratuita, só um termo de aceite que a gente pede para poder manter o controle da campanha. Temos mais de 50 empresas associadas a essa campanha, né? Ano passado fizemos inclusive o desafio da salada, mais salada que você participou, foi muito legal também, né? Tentando um produtor ou um integrante da cadeia desafiando o outro integrante, né? Mostrando a sua salada, o seu suco, a sua fruta, que na verdade nós estamos falando de salada, mas de FLV, né, Paulinho, como um todo, né? Uhum. Importância que tem, ainda mais que hoje nós consumimos muito abaixo do que a Organização Mundial da Saúde recomenda, né? Então a gente vê como uma oportunidade de educar e reeducar a população em geral consumindo hortaliças. Então acho que essa campanha ela vem nesse sentido de fazer uma conexão entre todos os participantes da cadeia produtiva, né? Mostrando os benefícios de produtos de qualidade. E quando a gente fala um pouquinho também sobre oportunidade geral, né, Paulo? Que eu penso também, o que está acontecendo fora da porteira ou fora da estrutura das nossas empresas, nós sabemos. Então é importante a gente olhar para dentro agora, né? Então, como é que estão nossos processos? Como é que está o nosso marketing? Como é que está o nosso pessoal? Se ele está alinhado ou não com as expectativas da empresa? Se os produtos que existem hoje atendem a necessidade de mercado? Se nós estamos resolvendo os problemas do consumidor também, né? Se a nossa embalagem é uma embalagem bacana, se a nossa logística ela é uma logística boa, né? Prática, acessível, rápida, se nossos canais de comunicação estão sendo bem efetivos também, né? Temos ali só seguidores ou temos um público-alvo, um nicho também que realmente possa agregar valor para a marca, né? Então, acho que a dica de ouro, na verdade, é que olhar para dentro, viu, Paulinho? Então, olhar para dentro do Legal. negócio, né? E tentar verificar oportunidade de melhoria e atendimento à demanda de mercado. Ô Marcelo, sabe que você comentando isso me veio à cabeça o seguinte, né? Fazendo um link que nós já conversamos até agora. A proximidade entre o fornecedor, produtor, seja um atravessador, entre esse que fornece e o seu consumidor, essa distância encurtou muito, né? Porque as cadeias longas, né, foram reinventadas, as cadeias curtas, como nós falamos, atendimento direto. Então, nós estamos muito mais próximos do consumidor, né? E com isso que você está comentando é interessante. Como nós estamos mais próximos, é a chance de ouro de entender exatamente o que ele quer, né? O que o satisfaz, qual a necessidade que ele tem. Nós estamos conversando com ele. Aqui no WhatsApp eu estou pedindo o meu cogumelo aqui, né? E o meu fornecedor já sabe qual que eu gosto, como que eu gosto, se eu fiquei feliz ou não com a entrega, né? Se a semana passada estava bom ou não, eu já falo para ele. Ou seja, essa proximidade, né, realmente ajuda muito o fornecedor a se ajustar para atender essa demanda, né? Então, está exatamente dentro do que você falou, né? Quanto mais a gente atender esse consumidor aí com qualidade, mais a gente vai conseguir estar na cabecinha dele na hora de fazer a compra, não é verdade? Perfeito, Paulinho. Sua observação foi muito clara, direto ao ponto, como sempre, né? Mas é isso, acho que é uma grande preocupação que o produtor tinha, né? Que ele perdia a rentabilidade, era com o atravessador, né? E o atravessador hoje pode ser um WhatsApp,
pode ser um e-mail, pode ser um site, né? Então, que é dele, né? Então, não tem mais atravessador. Então, assim, ele pode aumentar a lucratividade do seu negócio, né? Ou reduzir o prejuízo, né? Depende de como ele opera. Então, acho que é muito importante a leitura do consumidor, né? Se o produto dele está atendendo a necessidade do consumidor. Às vezes é uma embalagem, né? Falar um pouquinho das qualidades do produto que ele acaba produzindo na embalagem, ao contar um pouquinho da história, né? De quem está produzindo também, né? Nós estamos numa linha muito humanizada ultimamente, né? Falando um pouquinho muito sobre empatia. Então, as pessoas naturalmente vão procurar as pessoas que elas se identifiquem, né? Então, acho que é uma oportunidade para o produtor, né? Quem esteja na cadeia produtiva hoje, ou de distribuição, mostrar essas informações de uma maneira clara, né? De uma maneira... a gente fala muito sobre storytelling também, né? Acho que é bacana trazer um pouquinho isso. Acho que também está muito mais fácil ter esse tipo de serviço hoje mais próximo, porque hoje é tudo digital, né? Então, muitas agências, muitos fornecedores trabalhando dentro dessa linha. O cara não precisa internalizar, ter uma estrutura na empresa dele. Ele pode contratar, né? Eu acho que está tudo mais fácil, está muito mais prático hoje em dia. É comunicar, né? O tempo inteiro comunicar, né? Ô Marcelo, tem gente que se interessou bastante por essa campanha, só voltar nela aí no Alimentação Mais Salada. Eu sou um viverista, eu sou um pequeno produtor, eu fico na roça o dia inteiro, mas eu queria me beneficiar dessa campanha, já que você falou que é de graça, né? Então, assim, como é que eu faço para poder aderir à campanha e ter acesso ao material, para eu poder divulgar também? Como é que dá a dica para nós aí? Paulinho, é muito simples, é só encaminhar um e-mail para a ABCzen, no abczen@abczen.com.br, né? O nosso time vai encaminhar para ele um termo, para essa pessoa que entrou em contato, um termo de aditivo, né? Um termo, agora fugiu o nome do termo. Como é que chama, cara? Termo de adesão. Deixa eu botar aqui. Bom, Paulinho, é muito simples, é só o interessado encaminhar um e-mail para abczen@abczen.com.br. Nosso time vai encaminhar um outro e-mail com um termo de adesão. E aí, tendo tudo formalizado certinho, é só encaminhar o interessado, encaminhar a sua logomarca para a gente, nós vamos inserir nossas peças publicitárias e retornar para ele poder divulgar nas mídias sociais, no site, nos materiais que ele acaba divulgando seus produtos também. Beleza, então eu mando o e-mail, depois nós colocamos aqui o e-mail embaixo certinho, mando o e-mail para a BCzen, assino esse termo de adesão, encaminho a minha logomarca e a BCzen me manda todo esse material que eu posso usar à vontade. Perfeito. As peças de divulgação, as propagandas, é tudo à vontade. É isso, Marcelo? Perfeito, Paulinho. E é tudo de graça, né, Marcelo? Não tem as pequenas linhas lá, não, né? É de graça mesmo. O nosso trabalho é um trabalho sem fins lucrativos, né, Paulinho? Então, você conhece bem a ABCzen, né? O nosso propósito é ajudar a sociedade, né? Através do segmento de hortaliças e flores. Então, fazer um trabalho desse não faz sentido nenhum de cobrar. Bacana, gente. Então, olha, essa dica é ótima. Essa dica da gente se juntar, que o Marcelo também falou, né? Associativismo, juntar força, é super importante, né? Sozinho a gente não consegue fazer muita coisa. Quando a gente junta para um bem comum e um interesse comum, a gente faz muita coisa, né? A gente fica mais forte. Então, não importa o nosso tamanho, nós precisamos de ajuda e nós precisamos ajudar também, tá? Então, eu acho que esse é o espírito do que fica aqui hoje. Quanto mais difícil a situação, maior a possibilidade da gente aprender e evoluir com essa situação, né? Marcelo, quero agradecer muito. Nós conversamos aqui com o Marcelo Pacotti, diretor executivo da ABCzen, que é na estrada há muito tempo, conhece bastante do mercado, tem relações com muitas pessoas que também nos ajudam. E um grande abraço, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. O papo foi excelente, eu adorei. Espero que vocês também tenham adorado, né? E vamos criar outras oportunidades de conversar. Um abraço, Marcelo. Muito obrigado, Paulo. Foi um prazer estar aqui hoje, né? Falar um pouquinho com a Sacata e com seus clientes, seus produtores. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Pessoal, continuem aqui na nossa plataforma, visitem os nossos campos, olhem os produtos, a gente tem os expositores também, estamos com mais de 25 empresas expondo aqui. É a chance que vocês têm de conhecer o que tem de mais inovador em tecnologia para a produção de hortaliças, tá? Então aproveitem, nós estamos aqui até dia 28 de fevereiro, então tem bastante tempo e tem muitas ofertas também, tem muitas oportunidades de fazer bom negócio, tá?
Muito obrigado a todos e um ótimo dia. Tchau, Marcelo. Tchau, tchau.